tudo bem? O Grêmio ganhou, fez 3 pontos, segue 100%, continua líder do Campeonato Gaúcho, mas jogou mal, jogou bem mal, especialmente no segundo tempo. E aí a gente destacou, a gente observou alguns problemas táticos nessa partida que o Grêmio apresentou e que vão preocupar ao longo da temporada. Vamos falar sobre 5 deles. E comigo depois a vinheta. Pessoal, o Grêmio jogou lá em Caxias contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi e ganhou por 3-2. Foi um jogo de 2 tempos bastante distintos, mas que mesmo no primeiro tempo, quando o Grêmio jogava bem melhor do que o Juventude, já se dava sinais dos problemas que viriam logo ali adiante no segundo tempo, que foram agravados pelas trocas do treinador. Renato mandou mal pra caramba. Mas não foi só isso, os problemas que a gente observou do time do Grêmio. Nós apontamos assim na nossa análise tática da partida que nós fazemos, toda a partida do Grêmio, nós como analistas táticos formados, eu e o Luca Tricolor, apontamos, fazemos algumas anotações para trazer aqui através de vídeos para vocês sobre essas questões táticas, né, para a gente aprofundar um pouco mais as questões táticas do Grêmio. E dessas questões táticas foram observados pelo menos 5 problemas bem importantes que a gente destacou, tanto na nossa live pós-jogo, que eu vou falar agora para vocês. O primeiro deles, o isolamento do Luizito Soares. Soares jogou pouco, mas jogou pouco porque já estava isolado. O sistema do Grêmio que o Grêmio utilizou nessa partida, o normal 4-2-3-1, que é o sistema que o Grêmio vem usando pelo Renato, estava desfalcado do Ferreira, que é o jogador mais agudo além do Soares, jogando pelo lado. E aí, nessa partida, o Renato optou por fazer o uso do Gabriel Silva, jogando pelo lado esquerdo, mas não tão aberto e nem tão com o papel de atacante quanto é o Ferreira, responsável até o momento por 3 assistências de gols para o Soares. Isso sem contar outras assistências de jogo que não redundaram em gol necessariamente. Mas o Ferreira, nesse sentido, fez muita falta, porque ele é o cara a se aproximar do Soares. Ainda que ele seja um cara meio fominha, prenda muita bola, ele se aproxima do Soares, ele tem esse papel, ele tem o cacuete de buscar o centro da área para tentar fazer uma troca de passes ou até uma finalização, normalmente é uma finalização, o drible, que é a grande característica dele. E sem o Ferreira e com o Gabriel Silva, com o Bitelo, que estava jogando muito mais como atacante do que o próprio Gabriel Silva, tanto que fez um gol e deu uma assistência para outro, o Soares ficou realmente isolado, né? No primeiro tempo isso não apareceu tanto, por conta disso, justamente do Bitelo poder estar jogando mais à frente, ser um cara mais agudo. O Cristaldo não estava tão próximo do Soares, vinha buscar muito a bola aqui atrás para tentar fazer com que a saída de bola ficasse qualificada, e isso foi um outro problema, que a gente já vai falar em seguida. Enquanto isso, o Gabriel Silva ficou ali tentando trocar passe pela esquerda, mas nunca foi tão agudo. O cara para dar um pouco mais de contundência ao ataque pela esquerda foi o Reinaldo, que apareceu inclusive para fazer o segundo gol, depois o facão do Bitelo, que acabou caindo no pé do Reinaldo, ele finalizou bem marcando o segundo gol. Pois bem, o segundo ponto, como eu estava falando, é justamente o distanciamento das linhas. As linhas de meio campo, de defesa e de ataque do Grêmio estavam bem distantes. Isso também foi uma coisa que redundou no isolamento do Luiz Soares. A gente percebeu muito que o Juventude jogou as costas das linhas do Grêmio, tentando fazer o passe entre linhas para tentar furar essa marcação, e fez muito bem, especialmente no segundo tempo. A partir da metade do primeiro tempo, depois de já estar tomando 2-0, começou a tentar fazer alguma coisa para recuperar o caminho do jogo, mas mais no segundo tempo, depois das trocas, as mexidas do Celso Roth, que funcionou muito melhor do que as mexidas do Renato. O Renato, e aí teve uma questão de talvez um pouco de soberba, um pouco de acomodação, depois que o Grêmio terminou o primeiro tempo com 3-0 no placar, o Renato talvez tenha achado que o jogo estava ganho e começou a trocar por atacado, tirou o Bitelo, tirou o Fábio, que eram 2 dos jogadores que estavam melhor na partida, fazendo muitas triangulações pelo lado direito. O lado direito do Grêmio acabou. Se o Grêmio estava conseguindo atacar por igual pela esquerda e pela direita no primeiro tempo, no segundo tempo isso não aconteceu. E aí o Juventude empurrou o Grêmio para trás. As linhas que já estavam espaçadas estavam começando a vazar, né? E aí a gente começou a perceber uma outra questão bem importante, que foi a exposição da dupla de zaga do time do Grêmio. O Grêmio avançando praticamente de forma concomitante, os 2 laterais no primeiro tempo,
isso já vinha aparecendo no segundo tempo, isso apareceu um pouco menos, porque o Grêmio estava mais retraído. O Grêmio expunha muito os seus laterais, né? Porque os nossos laterais são laterais normalmente ofensivos e o time do Juventude tentou explorar essa velocidade às costas dele para tentar o cruzamento para o bom centroavante, que é o Rodrigo Rodrigues. Marcou um gol e perdeu mais uns 3 ou 4. A gente devia ficar de olho nesse jogador, um jogador bem interessante. E essas foram as 3 primeiras observações que a gente pode fazer. Ainda sobre a exposição dos zagueiros, a gente pôde perceber até no gol que o Grêmio sofreu, o primeiro gol, do Rodrigo Rodrigues, o quanto a dupla de zaga ficou exposta, que no passe entre linhas feito pelo meio-campo do Juventude, às costas do Kahneman, estava só o Kahneman e o Bruno Alves, marcando ali um atacante que conseguiu levar vantagem, conseguiu pegar a bola no ponto futuro, correndo às costas do Kahneman. Então, os zagueiros estavam expostos porque a nossa linha de meio-campo estava posicionada um pouco mais à frente. E aí redunda num outro problema que foi observado, que foi a ausência de uma marcação mais forte, mais pesada, mais pegada no meio de campo. Faltou aquela pegada, que saudade do Vijaçante, gente. Faltou aquela pegada do Vijaçante, aquela marcação na frente da área, o nosso cão de guarda, que a gente tinha na Série B e não temos agora no Gauchão, porque o Vijaçante foi infelizmente arquivado pelo Renato. E aí entra o nosso último problema tático que foi observado na partida. O Renato mexeu muito mal. Se no primeiro tempo o Grêmio já vinha dando sinais de que o time não estava muito bem, não estava muito bem encaixado na marcação e estava sofrendo um pouquinho, o Juventude teve mais posse de bola. No segundo tempo a maionese desandou de vez. O Juventude tomou conta do jogo e o Grêmio só não perdeu, só não tomou o empate por um detalhe. O Rodrigo Rodrigues perdeu algumas oportunidades e o Juventude podia muito bem ter empatado. As trocas do Renato foram terríveis. Cada troca foi trazendo o time um pouco mais para trás. A gente já falou da sacada de tirar o Bitelo, que parece que saiu machucado com algum tipo de lesão. Mas enfim, o Bitelo era o melhor jogador da partida e, infelizmente, o Galdino, que entrou no lugar dele, não conseguiu manter o mesmo padrão ali. O time foi sendo empurrado cada vez mais para trás. E na lateral direita, o Fábio saiu para dar lugar para o Tassiano, que, esforçado, tentou fazer algumas jogadas, especialmente no campo de ataque. Na defesa, ele tomou um baile do ponteirinho esquerdo que entrou, até nem vi o nome dele, mas enfim, tomou-lhe um baile, tomou-lhe uns dribles ali, que fizeram umas jogadas bem perigosas do Juventude ali pelo lado, em cima do Tassiano. Pelo outro lado também, o Reinaldo sofreu um pouquinho, mas enfim. E esses foram os problemas que nós observamos, 5 grandes problemas, e especialmente falando do Vijaçante, a ausência do Vijaçante, a ausência de um cão de guarda. Fica aí a pergunta, por que será que o Vijaçante não está recebendo oportunidade? Muito se fala e a gente está tentando debater internamente no Entre Linhas, no próprio grupo de WhatsApp. Quem nos segue, quem não está lá no nosso grupo, vai lá e entra. Aqui no nosso canal do YouTube também a gente debate. Era isso que a gente tinha para dizer. Quer deixar o teu comentário aí a respeito da falta que faz o Vijaçante? O que tu achou da partida? O que tu achou do Renato? Que as trocas que o Renato fez? Comenta aqui embaixo nos comentários. Não esquece de seguir, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os conteúdos que a gente traz por aqui. Valeu, gurizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.